Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o jogo entre João Fonseca e Denis Shapovalov. O que esperar, né? Eu acho que esse jogo quando ganhou, tipo assim, contornos diferentes graças à desistência do Shapovalov a 2 games do final do jogo lá em Basel. Até onde eu sei, não teve nenhuma declaração do Shapovalov sobre o porquê da desistência, né? Se tinha algum desconforto ou não. E assim, fica meio difícil de acreditar que ele tinha um desconforto muito grave que impedisse ele de jogar. Sendo que assim, o jogo foi basicamente na sexta-feira. A gente tá na terça, ele tá jogando de novo. E isso levando em consideração que ele viajou de Basel para Paris, né? Então, assim, ele escolheu ir para Paris, né? E ele, até aquele momento, ele não sabia que o confronto seria entre ele e João, com certeza, né? O sorteio foi depois do jogo. Mas o fato é que, assim, ele desistiu do jogo lá, né? Teve um começo fantástico e depois foi piorando, piorando. O João foi entrando na cabeça dele. E agora ele vai ter que enfrentar o João de novo, né? Tipo assim, esse negócio de repetir confrontos é mais comum do que a gente pensa, né? O Medvedev enfrentou o Leonard em Pequim. Na semana seguinte enfrentou ele de novo em Xangai. Acontece, entende, né? Óbvio que a diferença, assim, tipo, não foi tão imediato, né? O exemplo, já começa nessa primeira rodada lá, ambos tiveram que avançar de fase até poderem se enfrentar de novo. Agora, olhando para esse jogo, o que a gente pode comentar sobre ele, né? O que a gente pode esperar, né? Existe uma diferença, pelo que tá tudo dizendo, da quadra estar um pouco mais lenta, né? Parece que as bolas são as mesmas, os saques continuam muito rápidos, né? Mas a quadra parece estar um pouco mais lenta. E às vezes, assim, a bola sai muito rápido da raquete e a quadra faz ela perder muita velocidade. Não é só porque as bolas estavam pesadas, o saque não estava rápido, mas a questão é, a bola pesada, né, numa quadra rápida, né, ela pode perder pouca velocidade, né, dependendo de como a superfície está montada. E assim, Paris mudou a sede do Masters 1000 que eles têm aí nesse fim de ano, que antes era em Bercy, né? Que era uma estrutura menor, etc. Né? Já foi em outro lugar antes que eu achava muito legal, porque eles tinham aquele. Era indoor, mas era um teto meio que transparente, deixava muito da luz natural entrar, era muito legal, né? Posso estar tirando coisa da cacholinha, mas assim, é que eu me lembro disso. Tinha um torneio que era na França que era assim. E assim, em Bercy. Acho que era na época que era do carpete, né? Mas em Bercy era uma estrutura menor, e aí eles ampliaram, pelo que eu li, Masters 1000 de Paris agora, a quadra central, que ela não é permanente, mas ela tem a segunda maior capacidade do tênis apenas atrás do gigante Arthur Ashe Stadium, que é uma estrutura colossal, né? E a questão é, a gente tá vendo isso, né, deles mudarem o local, e por não ser, pelo jeito, quadras permanentes, aí eles têm que colocar tudo ali, a resina. Não vai ser igual a Lever Cup, né? Porque aí é outra coisa, uma estrutura pré-montada, aí tem aquele vão entre a quadra permanente e onde joga-se o tênis aí, faz com que a superfície fique lenta demais. Mas a verdade é que tá mais lenta do que a gente viu nesses últimos torneios, tanto Viena quanto Basel, né? E aí isso pode ajudar sim o Denis Shapovalov, porque se o jogo fica mais lento, facilita um pouco para ele, né? Agora, a questão é o suficiente para você virar o que aconteceu do segundo e do terceiro set por si só? Não. Assim, você precisa de tática também, né? Porque não foi. A questão é a velocidade da quadra que derrotou o Shapovalov. Foi o João e ele mesmo, né? Ele é um cara que se abate muito em momentos negativos, né? O Denis Shapovalov nunca foi conhecido por ter mental forte e por ter uma noção estratégica. E eu vou falar a verdade, ele vai jogar da mesma maneira do que jogou naquele jogo. O Shapovalov não muda a maneira de jogar. Ele não é, tipo assim, vamos pagar para pensar aqui, eu vou pegar o Peyton Manning como exemplo. Eu acho que é o melhor exemplo pra gente analisar, que assim, ele, para quem não sabe, Peyton Manning é um jogador de futebol americano, foi quarterback do Indianapolis Colts e do Denver Broncos, né? Ganhou 2 Super Bowls. Para muitos foi o melhor de todos os tempos, né? Que tinha uma rivalidade lá com o Tom Brady, né? O Tom Brady ganhou muito mais títulos, mas o Peyton Manning, assim, nas grandes temporadas dele, estabeleceu quase todos os grandes recordes da NFL. E a questão é, ele era um cara extremamente estudioso, metódico. Ele começou a NFL, tipo, ele até fala isso no discurso de aposentadoria, tendo um recorde terrível, né? De mais interceptações de passes que a defesa pegou, né? Fez acho que 28 em 16 jogos. Foi um desastre, né? E assim, na temporada seguinte já mudou assim. Tipo, já virou um dos melhores da liga, porque o cara é estudioso. Ele olhava cada jogo, cada coisa que ele fez, cada erro de técnica. Ele era um perfeccionista. E é por isso que o cara, quando aposentou, tinha todos os recordes que a gente podia imaginar, acabou perdendo, porque quanto é recorde é feito para ser quebrado, né? Uma hora o recorde do Djokovic cai, entende? O recorde do Schumacher na Fórmula 1 não caiu? Vai cair também o do Djokovic. A questão é por quem e quando. Não acho que vai ser fácil, não acho que vai ser cedo, mas cai. Recordes caem. E a questão é, a gente tem aí essa questão do perfeccionista, do cara que busca o tempo todo. O Shapovalov não é esse cara.
entendi. Não é esse cara, ele, tipo, a gente poderia até chegar num ponto assim, falar que ele é meio que Neymar, né? Porque é justo com o Neymar, o Neymar é muito maior pro futebol que o Shapovalov é pro tênis, né? O Shapovalov, a gente pode falar, ele é o Sancho. Eu achei de perfeito essa definição. Ele é o Sancho do tênis. Ele nasceu com uma promessa fantástica, aos 18 anos já ganhava de gente grande, todo mundo cravou que seria um dos novos Federers, né? Porque também batia backhand com uma mão. Todo mundo que surge talentoso batendo backhand com uma mão é o novo Federer. Aí ele é o Sancho do tênis. Eu acho muito boa essa definição. Acho que eu vou usar isso o tempo todo. Ele é o Jadon Sancho do tênis. Eu não consigo achar melhor descrição de um cara que encantou o futebol aos 18, 19 anos, dali pra frente virou um cara que caiu de produção e virou um qualquer no futebol, né? Tipo, é bizarro. Prometeu-se uma estrela e entregou nada, né? E aí, a gente fala isso, né? Tipo, é muito preguiçoso pra fazer ajuste no jogo, muito preguiçoso pra ser metódico. O que torna ele perigoso é isso, ele é talentoso. O próprio Sancho, se a gente for ver ele no ano temporada passada com o Chelsea, tinha os momentos de brilho dele porque ele é muito talentoso, né? Mas talento sozinho não te leva longe. Você tem que ter dedicação, esforço, fazer sacrifício, né? E você tem que ser perfeccionista. Você nunca está bom o bastante. Essa é a mentalidade do Djokovic, é a mentalidade do Peyton Manning e essa é a mentalidade dos melhores. Eu nunca tô bom o bastante, eu tenho que sempre melhorar. O Shapovalov, acho que ter ganhado do Nadal muito cedo, acho que fez muito mal a carreira dele. E ter ganhado de uma ótima versão do Nadal muito cedo, como um daqueles teenagers, né? Promessas, né? Porque meio que da ideia de que não precisava fazer muita coisa de diferente. Se eu ganhei do Nadal desse jeito, eu não preciso fazer muito ajuste, né? Sei lá, acho que isso subiu a cabeça dele pra explicar porque o cara nunca amadureceu o suficiente na carreira pra virar um top 10, porque era algo que parecia completamente natural, porque ele pode fazer em quadra. Então, assim, olhando pra isso, né? Eu acho que o João, ele pode, assim, ainda ser um tenista de formação e tudo isso, mas ele já tem muito mais cabeça, né? E mentalidade vencedora, né? E é um cara mais centrado do que o Shapovalov, e só por isso ele já meio que toma o favoritismo do jogo, ainda mais pelo que a gente viu ali no torneio passado. Então, pra mim, assim, esse jogo, ele não é fácil, ele não é tranquilo, né? Mas se o Shapovalov jogar bem, como ele começou aquele jogo lá em Basel. Mas aí a questão depende do nível que o Shapovalov vai apresentar. Se ele jogar bem, é um desafio, porque ele direciona bem os golpes, ele é um cara habilidoso, a gente já viu isso. Mas a questão é, se ele tiver com a cabeça fora do lugar, se ele ainda tiver na cabeça os 2 sets que ele perdeu lá em Basel, né, e até a desistência bizarra dele lá, aí é um jogo que eu acho que o João Fonseca pode até resolver em sets diretos, mas depende do que vai acontecer. E é claro, depende também do João não entrar de ressaca pelo título em Basel, né? Porque assim, às vezes você ganha um título, e aí no próximo título você quase que energia mais baixa, sei lá, né? Não acho que vai acontecer pro João, porque até é só um ATP 500, não é motivo também, tipo, eu ganhei o US Open. Aí ok, aí até passa o pano se o cara for mal no torneio seguinte, porque ganhou um torneio muito grande, né? É igual Basel, um baita torneio, para 19 anos é fantástico, mas assim, não é o motivo pro cara entrar, podemos dizer, distraído, né? Ou desfocado, melhor dizendo, para a próxima partida. Eu acho que o João tem que continuar fazendo o que ele fez lá em Basel, né? Eu acho que ele tem que continuar esperando o momento certo para atacar. Ele é um cara que tem muito poder de fogo, tem muito volume de jogo, mas, como sempre, todo ótimo recurso tem que ser usado no momento certo, sacar bem e principalmente devolver bem. As métricas lá do tênis, né, o Tênis Insights, mostraram assim, a média de devolução do João no ano como um todo, antes de Basel, estava em 6,5 de 10. Não, era uma das piores dentro do top 100, infelizmente. Mas ele tem muito potencial para ser um bom desenvolvedor. Foi 8,2 em Basel. Detalhe, era a quadra mais rápida do ano. Então, assim, teoricamente é mais difícil para você quebrar saque, mais difícil para você devolver. E foi onde ele foi melhor. Mostra o potencial dele. E o Alenzão até falou lá, né? Tipo assim, ele ganhou torneios esse ano na quadradura mais rápida possível, que foi Basel, rápida, indoor e com bola leve, e também na quadra mais lenta, que foi a de Buenos Aires. Então, assim, potencial ele tem. Se ele tem versatilidade para ganhar numa quadra extremamente lenta, numa extremamente rápida, ele tem potencial para jogar bem em qualquer lugar. Ele até jogou bem. Ele nunca parou em primeira rodada em Grand Slam esse ano, o que é ótimo. Mas vamos ver aí o que ele consegue fazer. Paris, obviamente, uma régua mais acima, né? A gente vai ter Sinner, vai ter aí também Alcaraz, vai ter o pelotão todo, só o Djokovic que tá se preservando para Atenas e também para Turim, quem sabe. Tô torcendo pro Djokovic para lá, né? Quem tá torcendo contra o Aliassime. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.